Olá pessoal, a Gazeta do Interior realiza neste mês de outubro as sabatinas com os candidatos das principais cidades de circulação do jornal. Nosso entrevistado de hoje é o candidato de Itabapoã, César Augusto Brugugnoli, do Podemos. Ele tem 58 anos, é advogado e nunca ocupou um cargo político. Candidato, nós começamos falando então justamente sobre sua vida política. Sem nunca ter ocupado um cargo político, o senhor se sente preparado para administrar Itabapoã? Muito obrigado por ter aceito o convite do jornal. Boa noite, Luiz, boa noite, internautas que nos assistem nesse momento. Eu me sinto muito bem preparado porque eu tenho uma vida, não política, mas uma vida pública de 19 anos de procuradoria do município. Então conheço todos os liames da dificuldade e das facilidades também que isso traz. Então eu me sinto à vontade e muito preparado para ser um gestor do município de Itabapoã. Muitas pessoas até diziam que o senhor não morou em Itabapoã por muitos anos. Como que o senhor afirma sobre essa questão? Na verdade, eu sou morador natural de lá, nascido e criado lá em Itabapoã. E ocorre que na transição de filhos, quando vai fazer faculdade, eu tive sorte de as minhas filhas, são 3, fazerem a faculdade inicial, assim, no primeiro curso delas, em Catanduva. Fato que me dificultou eu ficar em Itabapoã por esse período de 6 anos aí, diretamente. Eu precisei alternar para Catanduva, por fixar um domicílio lá também. Mas a minha origem é Itabapoã, eu tenho o domicílio lá também, minha residência, imóveis alugados lá. E então eu fiz esse misto aí durante esse contexto todo aí de faculdades. Só que eu vou todo dia a Itabapoã, né? Viajei, inclusive minha esposa também, que é funcionária da prefeitura. Nós viajamos por conta dessa condição, você entendeu? E todo dia estou em Itabapoã, no meu cargo lá de procurador, então tenho regras a seguir no funcionalismo e assim não sou de Catanduva, eu apenas passei um período lá e a gente regressou normalmente, como se deve, né? Moro lá, resido lá e tenho a outra casa lá em Catanduva. Certo? Certo, candidato. Como morador então de Itabapoã, o senhor sabe que hoje o principal problema da cidade é a questão da falta d'água, que infelizmente muitos bairros têm esse problema e hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um racionamento no município. Qual que é o plano do senhor para acabar de vez com esse problema na cidade? Bem, Luiz, a questão da falta d'água se instalou por agora essa seca assolada aí e tudo mais, mas foi por conta de implementação de loteamentos que não se tomou cuidado, foi aprovado sem a captação de água para aquele local. São 3 empreendimentos distintos na entrada da cidade lá, que é o que mais está pegando. E isso daí afetou todo o abastecimento da cidade. Criou-se lá 1.600 cadastros de imóveis, que hoje estão quase tudo isso habitado, e a demanda fatalmente complicou aquilo que teria disponibilidade. Não foi feito sequer um reservatório. Ele foi vinculado aos existentes, o que trouxe esse transtorno. Mas hoje já tem um outro implemento de imobiliário lá na cidade, que tem um termo de ajustamento de conduta para esse loteador que está fazendo esse compromisso agora. Ele vai fazer um poço profundo lá, para poder abastecer esses outros que são deficientes. Inclusive agora, de última hora aí, né, pode-se dizer, está sendo feito um paliativo, foi perfurado um poço emergencial, está acabando de ajustar, acho que detalhes de fluoretação da água, esse detalhe que existe, né, que tem que ter, para colocar em funcionamento, para poder suprir a demanda, mas eu creio que não é uma coisa definitiva, é um paliativo. Então, na verdade, a prefeitura, com a instalação desse novo empreendimento imobiliário lá, que vai ser, salvo engano, de 400 lotes a mais, ele vai ter dotado já lá uma escola, apesar de eu não participar da lavratura desse TAC como procurador, mas a gente fica sabendo, você entendeu? Então eu posso informar aqui
Depois vocês podem checar lá no Ministério Público que existe, já está assinado, para concretizar isso tudo. Candidato, falando agora sobre transporte coletivo, Tabapuã fica no meio de duas grandes cidades, que é Rio Preto e Olímpia. E muitas dessas pessoas trabalham nesses municípios, né? Às vezes tem que ir de carro, às vezes até acaba perdendo o emprego porque não tem um meio de transporte. O senhor tem algum planejamento, algum plano para justamente tentar resolver esse problema e fazer com que chegue transporte nessas cidades? Olha, o transporte público lá, ele já existiu com mais eficiência, mas na medida que a coisa evoluiu, os tempos evoluíram, que as pessoas precisam se deslocar para essas cidades que é Catanduva e São José do Rio Preto, fatalmente estão sofrendo. Isso trouxe um complicador, até teve por tempos, eu trabalhei nesse projeto junto com um ex-vereador lá, nós colocamos a extensão da Itamaraty de Uchoa a Tabapuã. Não eram muitos horários, mas era de manhã e à tarde, o que supria essa necessidade. Eu tenho intenção e vou trabalhar para resgatar esse transporte. O transporte público para a Olímpia, ele está interrompido. A empresa pediu um tempo para ver se melhora, porque estava deficiente e dando prejuízo. A empresa não quer prejuízo. Então, ele não está cancelado junto ao Artesp, que regula o transporte do Estado de São Paulo. Ele está suspenso. Também é uma questão de entendimento e, na minha proposta de emprego, eu viso muito o Parque Termal de Olímpia, que são 2 milhões de pessoas ano antes da pandemia, e a gente vai trabalhar para isso acontecer. Candidato, ainda falando sobre transporte, né? A gente tem uma praça de pedágio hoje em Tabapuã ali, que liga Tabapuã e Uchoa, e que é uma das grandes reclamações não só dos moradores de Tabapuã, como também da região que passa por ali. Hoje, o dinheiro que é arrecadado com essa praça de pedágio, apenas uma pequena porcentagem fica no município de Tabapuã. E só aquele pequeno trecho do pedágio até Tabapuã que recebe as melhorias, né? Do pedágio até Uchoa, infelizmente, é abandonada. O senhor tem algum plano para poder resolver essa questão desse pedágio? Luiz, eu participei como procurador na época da instalação desse pedágio. A instalação se deu em virtude da necessidade de, na época, diminuir o fluxo da fuga de pedágio da Washington Luiz. Então, era um desvio de caminhões pesados que eles acabavam danificando as instalações hidráulicas da cidade, era muito peso, era uma coisa horrível. Instalamos o pedágio, certo? O pedágio, ele tem uma ação movida pelo Ministério Público, que ela está sub júdice até hoje. Já está chegando no final da concessão e não teve nenhuma decisão final, certo? Eu conheço essa questão, não tenho mais participado desse processo efetivamente, por conta de eu estar fazendo só execuções fiscais lá, fica bem claro. Então, o pedágio, falar para você que amanhã vai chegar lá e vai mandar interromper, não é impossível. E por que isso é impossível? Porque existe essa pendência judicial. Enquanto não tiver um desfile... Da concessionária com a Justiça? Com o Ministério Público. É uma ação promovida pelo Ministério Público, a Prefeitura participa como polo ativo da ação, só que é uma decisão que cabe à Justiça. Hoje não tem como você chegar lá e falar, ó, 1, 2, 3, não brinco mais, não tem mais pedágio. Aí você vai ter que vai criar uma despesa para o município de possivelmente pagar uma indenização do que eles auferem de renda lá por o restante do tempo que falta o contrato. Então, é inviável juridicamente, na minha opinião, tá? Que fique bem claro também, eu não faria isso. E não posso fazer, eu vou respeitar os ditames da Justiça. Correto, candidato. Nós vamos falar então agora um pouco sobre saúde. Tabapuã hoje possui apenas 2 médicos especialistas, pediatra e ginecologista. O senhor tem algum plano para trazer mais médicos especialistas para Tabapuã? Luiz, você pegou alguma informação aí, eles são contratados. Em 2001, nós tínhamos 6 médicos efetivos no quadro pessoal. Hoje, nós contratamos o serviço da Associação Beneficente para suprir as necessidades do município. Você entendeu? Então, não tem um médico só, ele é requerido numa ação popular que tem o problema da vacância do cargo no nosso estatuto. Aposentou, vaga o cargo. Aí, não fizeram isso, não se foi praticado essa regra,
na legislação de regência, que é o nosso estatuto, e aconteceu que uns médicos, um foi embora, tem o nosso amigo o saudoso Dr. Noé, que fez medicina pública lá com muita força, um cara bom pra caramba, entendeu? E ele faleceu. Hoje nós temos só o nosso amigo Dr. Pedro Toledo, excelente médico, que ele está lá, mas ele é requerido nessa ação. A minha intenção, existem 9 cargos disponíveis de médicos, são 5 generalistas, 2 pediatras e 2 ginecologistas. Isso eu chequei na legislação e é cargos que demandam concurso público. Evidentemente foi feito até um ajuste na lei para passar ele de 4 horas para 2 horas, são 10 horas semanais, né? 2 horas diárias e um salário, vamos dizer, compatível, porque excelente não é. Eu não sei se vai alguém lá prestar esse concurso com aquele salário, eu creio que vai ter que dar uma ajustada. Salário baixo não há atrativo. Possibilidade de ter êxito num concurso público, creio eu, vai ter que dar uma mexida. Então, é através de concurso público que tem que ser disponibilizado para contratar esse pessoal que vai ser funcionário da prefeitura, prestar o serviço nas UBS e atender a população. Candidato, agora falando sobre segurança, Tabapuã e Potirendaba são as 2 únicas cidades aqui da nossa região que possuem a Guarda Civil Municipal. Porém, em Tabapuã falta muita estrutura, como coletes, armas taser, de choque e tudo mais. O senhor pensa em equipar a Guarda Municipal e melhorar a segurança de Tabapuã? Luiz, essa ação da Guarda Municipal, também tive a grata satisfação de participar da criação da lei. Na época, viemos aqui em Potirendaba pegar como modelo, salvo engano era o José Luiz Franzotti, que é nosso conterrâneo, que era prefeito aqui. Vimos a estrutura que já tinha muito boa aqui e nós implementamos lá. Então eu tenho um carinho enorme pela Guarda Municipal. Você está entendendo? É uma condição que não se pode deixar nas condições que estão. Eu não vou entrar no mérito de por que está naquela condição, porque acho que não vale a pena. Mas a segurança pública, o meu programa de governo tem monitoramento completo, a parceria público-privada, do entrosamento de quem tem uma câmera particular, linkar no sistema público para dar mais eficiência ao controle de pessoas, de movimentação. Isso faz com que a segurança fique um pouco melhor, certo? E dá suporte. E efetivo que falta muito difícil. Hoje não está funcionando muito precário. E eu vou fazer com que isso volte a funcionar com força, com novos equipamentos, estrutura de treinamento psicológico para quem trabalha, para quem está lá no dia a dia, para aprender realmente o que é uma guarda municipal. Candidato, agora a gente vai falar sobre o emprego, Hoje a maior parte de moradores de Tabapuã trabalha em outras cidades. O que o senhor pretende fazer para gerar novos postos de trabalho no município? Luiz, o emprego é problema do Brasil, É um negócio que está complicado. Tabapuã tem um parque industrial que ele não decolou lá de trás e tem uma área destinada para isso. Ela foi adquirida de forma errada, existem pendências para se promover um novo implemento de um polo de desenvolvimento econômico em cima disso. Ela demanda regularização e implementação de empreendimento total. Então, eu analisando a região, volto àquela questão. Nós temos a agroindústria em Catanduva, a metalurgia e o eletroeletrônico, as indústrias de ventilador, só que nós não temos o pessoal capacitado. Nós temos o polo turístico de Olímpia, a rede de hotelaria, que também é um campo enorme, nós não temos transporte público para chegar lá, certo? E também não temos as pessoas capacitadas, porque o ramo de hotelaria, após pandemia, vai voltar àquela atividade de 2 milhões de pessoas ano. E nós temos que trazer o SENAC, com o curso de hotelaria que ele tem, por extensão, ou mandar o pessoal ir lá fazer, a prefeitura subsidiar, para treinar esse pessoal, para nós, junto os municípios vizinhos que têm essa condição de nos proporcionar vagas, abrir isso. E temos ainda a avícola em Guapiaçu,
o frigorífico avícola, que já existe pessoas trabalhando lá, já tem um transporte da empresa. Então, são 3 campos de atuação que eu pretendo desenvolver, trazer essa capacitação, enquanto o nosso polo de desenvolvimento econômico lá sai do que está e vai para o papel e depois vai para a realidade. Essa é a questão. Candidato, nós vamos falar agora sobre educação. A sua esposa, que é candidata, a sua vice-prefeita, foi supervisora de ensino do município em outros mandatos. Qual que é a proposta do senhor diante disso, como a vice-prefeita dentro da educação? Qual que são as propostas do senhor para essa área? Luiz, a educação em Itabapuã pode ser considerada de excelência. De 2001 até hoje, ela funcionou como positivo, sistema de apostilamento, não tem discussão. Foi feito muitas capacitações, o pessoal lá é treinado. Infelizmente, esse ano deu uma derrapada e o IDEB lá deu uma baixadinha, certo? Mas a gente pretende, novamente, voltar a estruturar a educação conforme ela deve ser, capacitando, melhorando os salários, que é o gargalo hoje de Itabapuã, não só da rede de ensino, mas também do funcionalismo no geral. Os nossos salários estão estagnados, o professor, mais especialmente falando, está há 7 anos sem receber R$1 de remuneração a mais. Salvo aqueles que entram, que tem que receber o piso nacional, que acaba tendo um abono lá, que não incorpora nunca no salário. E também a questão ela tem os projetos já elencados, a instalação de aquela escola de período integral, né, de continuação da escola, dentro da escola, que dá para ser feito. Hoje não tem problema de demanda, tem um complexo de unidades escolares bem satisfatório, demanda assim em algum lugar colocar uma refrigeração, um ar-condicionado para melhorar as condições de desenvolvimento das próprias crianças. Mas a educação é uma coisa que em Itabapuã caminha bem, mas a gente tem condições de melhorar e nós vamos melhorar. Candidato, falando sobre lazer, Itabapuã possui um centro de lazer que vive abandonado e que só recebe melhorias perto das eleições. O que acontece com aquele local? O que o senhor pretende fazer definitivamente para que não vire um elefante branco? Luiz, o centro de lazer, eu fui analisar e é o seguinte: ele agora, no apagar das luzes aí, sofreu uma remodelaçãozinha lá e está até bonitinho, não vamos discutir. Só que foi investido lá, de 2010 até a presente data, são 6 processos licitatórios, 6, num total de R$980 mil. E estava em frangalhos, periclitante, e o pessoal ficou muito tempo fechado, ficou sem uso, ficou terrível. Nós acompanhamos muitas vezes na Gazeta. O pessoal de Itabapuã gosta de ir lá, entendeu? É um local que é bem frequentado, já voltou a ter frequência, embora teve alguns probleminhas já, certo? Tem que pôr regras, né? Senão também não tem como funcionar 100% bem. Mas não só no lazer, esses dias mesmo a gente teve andando à noite na cidade lá, e a gente viu que hoje o pessoal de Itabapuã, a maioria dos lugares também, eles estão fazendo o lazer em chácaras de recreio. Só que o jovem, é difícil ele ficar numa chácara de recreio com 15 anos de idade. A molecada quer interagir, quer se confraternizar, quer socializar. Até eu falei com a Sônia, eu não sei como é que daria para fazer um estudo com uma empresa que faça essa questão de estudo comportamental para trazer eles para fazer uma socialização na cidade. Eu não sei qual seria o caminho, tem que fazer um estudo, é o que eu pretendo fazer. Ver qual é a demanda e qual é a falha que está tendo para poder trazer o jovem, as famílias, para se socializar no município, que está muito carente. Certo, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. A gente gostaria que o senhor então citasse qual que é o principal ponto do plano de governo do senhor e ficasse à vontade para pedir o voto do seu eleitor. Olha, o foco principal é saúde, porque sem saúde é difícil as pessoas se sentir bem e à vontade. E a saúde lá em Itabapuã, nós temos que resolver essa questão de médicos, porque depender
da associação beneficente lá para contratar profissional para tocar o sistema de saúde pública é incompatível, mesmo porque o Tribunal de Contas já vem anotando isso faz tempo, porque não é uma OS, é uma associação beneficente. Então, de forma que essa é o principal objetivo, além de tantos outros. E o segundo ponto que mais pega é o salário do funcionalismo público. Nós somos em 600 e poucos funcionários, mais os comissionados, que vai ter que enxugar a máquina, diminuir números de secretarias. Tem 8 secretarias, 22 assessorias, tem muito cargo lá que não tem necessidade. Por meritocracia a gente vai trazer o funcionário, que eu conheço o pessoal todo lá, tem muita gente boa, não tem ninguém que fala, olha, tem que valorizar o funcionário para ele poder trabalhar contente, para ele desenvolver a função que ele exerça com bastante afinco, diminuir o custo da máquina pública no geral, porque nossa arrecadação é tímida, certo? Mas dá para fazer, se enxugar a questão do cargo comissionado, enxugar essa questão dos aposentados, que tão breve vai sair uma sentença decidindo o futuro disso tudo, e aplicar a legislação que a vacância do cargo se dá pela aposentadoria, nós não vamos ter muitos problemas pela frente. Vai dar para fazer um serviço legal. Então essa aí é a nossa proposta, certo? E aqui eu venho aqui, conclamo os senhores eleitores de Itabapuã que nos confiem esse voto, que a mudança é a gente que está representando lá. Os demais candidatos são pessoas ótimas, não tem discussão, só que eles não representam a novidade, certo? Eu sou a novidade junto com a minha esposa Sônia, que a gente conversou muito, a família ficou de acordo e nós estamos aqui dando a cara a tapa, que nem diz o outro, para poder sair e conquistar o voto e trabalhar por Itabapuã. Que nós nascemos lá e lá nós vamos chegar no finalmente, se Deus quiser. Então, fica aqui meu pedido, eu preciso de votos, senão não vou conseguir chegar lá. Principalmente o funcionário público, a família funcionário público, que tem uma grande força, eu falo com eles, assim, a grande maioria, e essa é a razão da gente estar envolvido no processo eleitoral. Boa noite a todos e até o dia 15 de novembro pretendo ser o eleito. Tá certo, candidato. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite do jornal. Lembrando que pela ordem de sorteio, na próxima semana, o candidato Luiz Antônio Tobardini, do PSDB de Badibacite, será o sabatinado pela Gazeta. Gazeta do Interior, eleições 2020.